Bom dia a todos. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nós iremos falar hoje sobre a Casa Espírita. O Centro Espírita é sempre uma estrela que se desprendeu do infinito céu da bondade divina e fixou-se na terra para clarear os caminhos dos homens. Ele é a escola das almas, onde aprendemos a estudar as lições de Jesus à luz do Evangelho redivivo. É recanto de oração, onde nos fortalecemos com coragem, força, esperança, fé, confiança, para superarmos as adversidades do caminho, preparando-nos para as realizações no campo de nossa ascensão espiritual. É um pronto-socorro, um hospital para o nosso corpo físico, para o nosso espírito, para as nossas emoções, onde, através do atendimento fraterno, dos passes, da água fluidificada, das palestras que ouvimos, que vai nos esclarecendo, nos proporcionando um bem-estar muito grande a encarnados e desencarnados. Sobretudo, é a seara do bem, onde somos convidados ao trabalho que constrói e prepara a paz do futuro. Nessa gleba de realizações, com Jesus, os dois planos da vida se irmanam, atendendo ao convite do amorável Senhor. Vem hoje trabalhar na minha vinha. Será que já estamos fazendo o que Ele nos pediu? Já estamos trabalhando? Ou estamos esperando que algo aconteça para que venhamos a servi-lo? Normalmente, as pessoas dizem, eu não estou preparada para isso. Eu não estou pronta. Quem sou eu para fazer qualquer coisa na Casa Espírita? Onde há tantos trabalhos que podem ser feitos por todos aqueles que aqui vêm. Não precisamos ser santos, porque santo nenhum espírita é. E ninguém que está aqui nesse planeta é. Estamos aqui em aprendizado. Mas depende apenas de nós. O espírita é bastante visado onde vai. Pelas suas palavras, pelas suas atitudes, pelas suas ações. Mas não temos sequer penugem ainda para nos considerarmos santos. Estamos apenas engatinhando, mas se faz necessário que cada um de nós faça uma viagem interior, lá no nosso íntimo, para verificar aquilo que precisamos corrigir, aquilo que precisamos melhorar, para que nos tornemos melhores a cada dia. Quando o encarregado que chega aqui pela manhã e abre a porta da Casa Espírita, o trabalho do lado de lá já está todo preparado para nos receber e a todos aqueles encarnados e desencarnados que virão em busca de ajuda. É uma equipe muito grande que aqui trabalha. E o ambiente é muito maior do que isso que estamos vendo. E nesse ambiente existe uma energia tão boa que toca o nosso íntimo e faz com que serenemos as nossas emoções. Energia essa conseguida através do bem que aqui é praticado e das orações que se elevam até o plano espiritual e de lá se derramam em dádivas para todos nós. Existe uma equipe encarregada da proteção dessa casa. Eles passam uma rede de proteção em torno de todo este ambiente. E lá fica uma equipe bem grande para ajudar. Esse grupo usa aparelhos eletromagnéticos. E com esses aparelhos, eles abrem uma fenda nessa rede
por onde entram os desencarnados, mas somente aqueles que estão preparados para vir até aqui, sem causar problemas, para serem beneficiados. Porque muitos guardam muito ódio, mágoas e ressentimentos e revoltas em seus corações. Então, se eles aqui penetrassem, porque todos nós trouxemos alguém conosco, isso podemos ter certeza. Mas nem todos estão preparados para entrar aqui e receber os benefícios que essa equipe maravilhosa nos proporciona. Esses nossos irmãozinhos que lá estão, lá fora, eles são examinados por aparelhos para saber se eles estão em condições de entrar e receber. Muitos estão gritando, uivando, chorando, querendo entrar a qualquer custo, porque a casa espírita brilha intensamente. E esse brilho atrai esses nossos irmãos que acham que aqui é o paraíso, é o céu que lhes foi prometido, de acordo com a religião que professavam, achando que o título da religião lhes daria direito a um passaporte, digamos assim, para entrar no céu, quando nós sabemos que isso não é verdade. O que nos capacita a entrarmos é o bem que realizamos e a melhora que realizamos em nós mesmos. Então, esses irmãos desesperados tentam a qualquer custo invadir o ambiente. Daí a necessidade desses vigilantes estarem lá para não permitir que os nossos irmãozinhos entrem, até que eles tenham condições de serem tratados. Os que entram, como eu disse, o ambiente do outro lado é imenso. Eles se sentam junto desses vigilantes que ficam ali lhes dando ânimo e esperança, para que eles aproveitem tudo aquilo que está sendo oferecido e saiam dali melhores do que quando chegaram. Muitos choram desesperados e os nossos irmãozinhos os amparam. Existe também, no plano espiritual, dependendo da casa, e aqui, a música, como nós ouvimos aqui a Teresinha de Jesus cantando o Pai Nosso, e é um jovem que se senta, isso do lado de cá, se senta e começa a dedilhar o seu violão. E começa a cantar, louvando a Deus, a Jesus. E na medida em que ele canta, sai do seu coração energias boas que sobem até as alturas infinitas e se derramam como pétalas de energia radiante que entram dentro de cada um de nós. E faz com que os nossos pensamentos se modifiquem, estejamos mais abertos para ouvir, para sentir, como se fosse uma desintoxicação mental. Logo em seguida, alguns choram ouvindo a melodia, outros abrem-se realmente, não choram, mas estão melhores do que quando chegaram. Aí então se dá a palestra. E ela é feita do lado de lá e do lado de cá. E do lado de lá existe uma tela imensa na parede, onde os nossos irmãozinhos poderão ficar ouvindo e vendo o que está se passando. Na medida em que o palestrante se dirige a Deus, agradecendo por tudo, outra chuva de bênçãos se derrama sobre todos nós. Vejam a bondade do nosso Pai para conosco, que Ele não nos desampara jamais. E se posta junto do palestrante seu mentor, e ali ele fica dando intuição para que a palestra tenha continuidade.
Não é que o palestrante vai repetir tudo aquilo que o outro está intuindo. É que ele examina lá no fundo da nossa consciência experiências que lemos, que ouvimos e pelas quais passamos, que vão servir de exemplo para os nossos irmãos que estão ouvindo. O palestrante começou a falar sobre a fé. E na medida em que ele discorria sobre a fé, as pessoas começam a fazer uma análise de si mesmas, se perguntando, será que eu tenho fé? Será que eu estou fazendo tudo certo? Ou tenho muito ainda para mudar na minha vida? E ele dizia que nós devemos ser tolerantes. E havia uma jovem sentada, como vocês estão aí, que ouvindo o que o palestrante falava, começou a se lembrar de que na véspera, quando ela esteve conversando com sua mãe, a sua mãe lhe deu alguns conselhos que ela não aceitou. E com raiva, xingou a sua mãe, maltratou-a, saiu batendo a porta e não voltou para casa. E ao fazer essa análise, ela se arrependeu. E resolveu então, ao sair da casa espírita, ir até a sua mãe e lhe pedir desculpas pelo que havia feito. Mas ela estava prestando atenção. Muitos estão apenas de corpo presente aqui. O pensamento está distante, pensando no que eu vou fazer ao chegar em casa, nos meus negócios, nos meus compromissos, onde eu vou almoçar, o que vou fazer com as minhas crianças. Então não aproveitam tudo isso que nos é oferecido enquanto aqui estamos. Havia um senhor que olhava pela janela com o pensamento bem distante, pensando nos seus compromissos do dia seguinte, ao invés de aproveitar todas as bênçãos que estavam se derramando sobre nós, sobre eles. E os nossos irmãos do lado de lá, que estavam vendo no telão, quando o palestrante falou sobre Jesus, que estava no meio da multidão e dizia, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, porque meu fardo é leve e meu jugo é suave. Eles começaram a se lembrar de toda a sua vida. E arrependidos por tudo que tinham feito de errado, choravam copiosamente. E os nossos irmãozinhos vigilantes que ali estavam, procuravam lhes transmitir ânimo, esperança. Mas o palestrante também dizia, é sempre tempo de recomeçar. Deus nos dá muitas oportunidades para um recomeço. Então depende apenas de nós querermos esse recomeço. Para fazermos diferente nas nossas vidas. Não repetirmos os mesmos erros que já cometemos. Mas trilharmos um caminho melhor. E foi como se um sol brilhasse para cada um. Sabedores da nova oportunidade que lhe seria permitido pelo nosso Pai, da esperança de dias melhores. Essa equipe que fica junto do palestrante é a equipe do esclarecimento. Além dessa equipe, há a equipe de enfermagem. São médicos, foram médicos aqui na Terra. E hoje, na espiritualidade, eles são auxiliares de enfermagem. Porque o médico responsável vem de um plano muito superior. E ele ali está para coordenar os seus auxiliares,
ajudar os nossos irmãozinhos que precisam. E eles ficam percebendo os nomes que são colocados na caixinha ou nos cadernos, que há centros espíritas que têm caderno. E a vibração, aquilo que, o desejo da pessoa que escreveu, se ela realmente quer que aquela pessoa fique bem. Ou ela está escrevendo o nome para a pessoa ser auxiliada de maneira mecânica. Porque muitas vezes as pessoas na rua dizem, ora por mim. Você vai no centro? Ora por mim. Aí nós chegamos e anotamos o nome. Mas nós desejamos realmente que ela esteja melhorando? É do fundo do nosso coração que estamos fazendo isso? E os nossos amigos lá, perto da caixinha, com um aparelhinho, focalizavam os nomes que estavam escritos lá. E aqueles que haviam sido escritos com realmente desejo de que a pessoa melhorasse, brilhavam. E com outro aparelho, eles descobriam quem foi que havia escrito o nome. Então eles focalizaram o nome e ele brilhou muito. E descobriram também que quem havia colocado o nome lá era uma senhorinha de cabelos brancos. Estava ali sentada, orando fervorosamente. Foram até ela e sopraram em seus ouvidos o nome que ela havia escrito no papel. E ela dizia, coitadinho do meu filho, eu estou muito preocupada com ele, porque a sua esposa o abandonou com 2 crianças pequenas e ele está desesperado. Eu estou com muito medo que algo pior aconteça. Era o apelo de uma mãe por um filho necessitado. Os nossos amigos, então, tocaram seus cabelos e eles saem da casa espírita e vão até esses endereços que são colocados ali para prestar o auxílio que a pessoa está necessitando. Não somente nos lares, nos hospitais, mas também do lado de lá, no baixo astral, digamos assim, lá onde estão os nossos irmãozinhos muito, muito necessitados. Eles vão até as profundezas para socorrer aqueles que estão necessitando. Mas nós temos que ajudar. Será que a mãe estava assim, tão emotiva, porque era filho dela? Será que ela não faria isso por outras pessoas? Nós, quando colocamos o nome lá, com que intenção nós o fazemos? Realmente de ajudar? Ou automaticamente? Os nossos irmãos se preparam para auxiliar nos passes. Mas muitos entram para receber o passe sem manifestar nenhuma receptividade. Distantes. Nós sentimos, ao aplicá-lo, que a pessoa parece que se envolve numa couraça, que por mais que a gente tente direcionar algo de bom e positivo, não entra. Porque ela forma uma barreira ao seu redor. E, novamente, os pensamentos dispersos. Ficamos pensando em outras coisas. E desperdiçamos essa oportunidade preciosa, que são os passes, que é uma transfusão de energia, uma transfusão de amor, que vai harmonizar o nosso corpo, vai harmonizar as nossas emoções, porque o médium encarnado transmite os seus fluidos.
E o médium desencarnado que o acompanha, que essa equipe chega, geralmente aqui hoje deve chegar às 9h30 em ponto, porque eles chegam em cima da hora, vai fornecer aquilo que eles trazem de melhor da espiritualidade. E eles trazem ânforas cheias de produtos retirados da natureza, dos vegetais. E eles aplicam naqueles que estão ali recebendo os passes. Além das cirurgias espirituais que são feitas, que nós não percebemos. Mas nós estamos sendo tratados de todas as maneiras. E muitos saem daqui e dizem, eu não senti nada, não aconteceu nada comigo. Mas ninguém sai daqui sem receber, podem ter certeza. E se não receberam mais, é por nossa própria culpa, porque estamos distantes de Jesus, daquilo que viemos buscar. Então, essa pessoa que está nos contando, que era um trabalhador da casa, e depois ele partiu para o mundo espiritual, ele foi permitido voltar para ver como funcionava uma casa espírita do lado de lá. Foi conversar com o médico. E o médico lhe disse que não existe doença, mas existe doentes. E que as nossas doenças são causadas porque não seguimos as leis de Deus. Estamos desequilibrados, desarmonizados. Estamos cheios de ódios, de mágoas, de ressentimento. Foi aquela mensagem que passou aí agora há pouco. Carregamos fardos sem necessidade. Então nós estamos tão magoados, não aceitando a situação que estamos vivendo, daí as depressões, e adoecemos. E quando nós estamos em paz conosco mesmo, em harmonia, nós não adoecemos. Nós vemos pessoas que vivem até os 100 anos. Parece que elas têm uma paz tão grande, nada as afeta. Elas fazem aquilo que podem, da melhor maneira possível. Vivem o dia a dia. Precisamos nos amar para podermos amar o nosso próximo. E esse médico, então, disse que é melhor salvarmos a nossa alma do que ficarmos vivendo em função apenas do nosso corpo físico. Que Jesus poderia curar a todos, mas ele não curou, porque nem todos estavam preparados para receber a cura. Porque nós sabemos que a dor é um processo de melhora para nós. Não estou dizendo que nós temos que viver sofrendo sempre. Porque os nossos problemas estão gravados no nosso perispírito. E aí eles jogam para o nosso espírito, aliás, para o nosso corpo físico, e nós adoecemos. Mas nós pensamos apenas na comida, no vestir, e esquecemos que o nosso espírito precisa de alimento para continuar vivendo. Não é só de comida, de água, de roupa e de todo conforto. Temos que ajudá-lo a adquirir maior conhecimento para que possamos caminhar com maior segurança, sempre seguindo os ensinamentos de Jesus, através do seu evangelho, dos seus exemplos. Existe também o atendimento fraterno, que é feito aqui, onde as pessoas vêm contar, porque hoje em dia ninguém tem tempo para ouvir ninguém. Então as pessoas vêm, contam de sua vida, da sua família. Às vezes estão doentes, precisando de ajuda. Outras vezes
estão deprimidas, angustiadas, com vontade até de tentar o suicídio. E não sabe por quê, estão se sentindo dessa forma. E a pessoa que fica lá dentro para atender, ela tem ao seu lado alguém que vai orientando-a e envolvendo com fluidos benéficos aqueles irmãozinhos que aí vão para receber ajuda. Essa irmãzinha foi até lá, chorando, desesperada, e não sabia o que estava acontecendo com ela. E do outro lado, essa benfeitora que ali estava a postos, logo percebeu que ela estava sendo obsediada. E pediu então que a equipe fosse lá fora buscar o obsessor para trazê-lo. Lógico, com a devida proteção, para não causar nenhum dano ao ambiente. E ele veio com roupas de época, dizendo que ia matá-la, que ela havia traído, fugido com outro e ainda roubado o dinheiro que ele tinha, então ele queria matá-la de qualquer jeito. E partiu para cima da moça, só que a moça era encarnada. E ele desencarnado. Mas o que estava ali atendendo sentiu aquelas energias ruins, assim como a moça também. Mas essa equipe já os envolveu amorosamente e essa nossa irmã se aproximou desse vingador, digamos, e disse: por que tanto ódio? Não faça assim. E conseguiu, conversando muito, que ele se acalmasse um pouco. Mas aí a pouco ele ficou com tanta raiva, tanto ódio, que acabou desmaiando. E foi levado, porque o centro espírita do lado de lá funciona o tempo todo. Daqui a pouco nós iremos embora, mas o trabalho deles continuam aqui. E à noite, eles iriam buscar essa jovem para trazê-la, na hora que ela estivesse dormindo, para que eles se encontrassem. E dessa forma, conversando e se entendendo, transformassem esse ódio em amizade, compreensão e, quem sabe, em amor, onde ela iria tentar se desculpar com ele. Um outro senhor que veio, muito doente, solicitando ajuda. Então eles orientaram a menina, antes dela ir embora, que ela já estava se sentindo melhor, que entrasse na casa, fosse estudar e praticasse o bem. Porque o bem nos envolve, nos protege contra o mal. Quando praticamos o bem, nós somos os primeiros a recebê-lo. Além de tudo isso, a fluidificação das águas. O médico vai até lá e coloca nas águas aqueles fluidos que estamos necessitando. E nas garrafinhas que têm os nomes, que são tratamentos específicos, eles têm um fichário. E ali é colocado, através daquelas ânforas brilhantes, a medicação para cada um que está necessitando. Tem também a evangelização infantil. Um grupo de senhoras estavam do outro lado ensinando as crianças. E havia entre essas pessoas muitas mulheres. E perguntaram: elas serão futuras evangelizadoras? E o orientador disse: nem todas. Algumas estão aí aprendendo a serem melhor. Porque elas desprezaram a maternidade na terra. Quando eram mães, elas maltrataram e abandonaram seus filhos. Então hoje elas estão aqui aprendendo com essas monitoras, que sequer são mães, a cuidar das crianças como se fossem seus verdadeiros filhos. É para elas aprenderem.
e quando retornarem, não procederem da mesma maneira. E havia um garotinho ali que estava contando para a tia os maus tratos que ele recebia em seu lar. Então, elas lembraram-se, mais uma vez, de quando elas estavam encarnadas, o que elas faziam com seus filhos. E arrependidas choravam copiosamente. Porque quando choramos e as lágrimas vêm lá do fundo da nossa alma, denota realmente o nosso arrependimento e nos dá a impressão que podemos recomeçar de maneira diferente. Aí terminaram os passes, foi feita a prece final e os nossos irmãozinhos saíram para o pátio e fizeram assim uma confraternização, onde todos conversavam, falavam como estavam se sentindo, e cada um voltou para o seu lar mais renovado, mais fortalecido, mais esperançoso e mais confiante, com um novo ânimo de se melhorar a cada dia, para que nos aproximemos de Jesus, que nos espera de braços abertos. Basta que queiramos ir até Ele. É fácil? Sabemos que não é. Estamos num planeta de expiação e provas, onde as ilusões são muito grandes, onde as tentações são imensas, onde os órgãos de comunicação parece que passam cenas que não deveriam ser passadas, ensinando as nossas crianças desde pequenas a fazer aquilo que não deveria ser feito. Por isso precisamos orar muito, muito, para que Deus oriente a todos nós e a todos os dirigentes deste planeta, para que Ele consiga, através das nossas mudanças, porque somos nós que vamos mudar esse planeta, a ser brevemente um planeta de regeneração. Mais ou menos num breve resumo do livro, era isso que tínhamos a dizer. Não sei se conseguiram entender tudo que eu disse, mas confiemos nesta casa maravilhosa que nos dá tanta ajuda e muitas vezes nós sequer percebemos. Vamos fechar os nossos olhos. Ave Maria, flor do céu, Maria, ouve a voz dos filhos teus, Maria, Mãe do mundo, estrela da alma atribulada, que as portas abrem celestiais, Maria, escuta as vozes dos mortais. Ave Maria, Ave
nossa Mãe, das alturas infinitas, derrame uma infinidade de estrelas que possam tocar o nosso coronário, entrando dentro de cada um de nós, nos iluminando, nos fortalecendo e nos ajudando nessa caminhada que teremos que fazer. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada.